E aí, turma, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Josiel. Você está no Geografia Topzera e novamente aqui no game Far Cry 5, ok? Gente, a aula de hoje é sobre território. A gente já estudou bastante o território, mas agora a gente vai dar uma noção de poder que foi roubado, foi tirado do Estado. Enfim, quando a gente estuda território, a gente sabe que no conceito básico da geografia, a gente vai ter basicamente o quê? A gente tem um território que a gente fala que é uma relação de posse, uma relação de poder. Então, quando a gente pensa nele, propriamente dito, o território ele vai existir quando eu tenho relação de posse, relação de poder. Enfim, para um país existir, vai precisar acontecer algumas coisas. Vai ter que ter critérios, como o próprio território. Esse território ele tem que estar delimitado por fronteiras bem reconhecidas e a posse desse território tem que ser reconhecida pelos demais, é o que a gente vai chamar ali de soberania. A soberania é basicamente poder tomar decisões autônomas nesse território. E o território é a faixa de terra no qual o Estado vai exercer o seu poder de influência, o seu poder decisório. Ele vai comandar, é o território dele, onde ele vai exercer as suas leis, vai criar leis. Enfim, então território e soberania fazem parte e são importantes para a existência do Estado. Além disso, o que mais que a gente vai ter? A gente vai ter a questão do povo. O povo é importante, tá? Esse povo vai ser basicamente um grupo de pessoas que vão, então, obedecer ao governo a partir das leis, certo? Então, além disso, eu tenho que ter um governo para administrar esse estado. A gente está aqui em Far Cry numa zona de guerra. O que que isso tem a ver com a aula, tá? O que que isso tem a ver com a geografia? Basicamente, o que a gente estuda? A gente estuda o espaço geográfico, a gente estuda o território. Mas como eu disse, o território geralmente que a gente conversa hoje na geografia é aquele território, pessoal, que está sob o controle do Estado. Esse é o tipo de território mais famoso que nós temos, é o que mais existe. E todo país tem um controle sobre tal território, faz as suas leis. Inclusive, esse conceito, esse tipo de situação causa muitos problemas ao longo da história. Teve muita guerra por disputa territorial, por disputa de recursos minerais, água, área para plantar, enfim, a gente teve as grandes guerras mundiais, a gente tem conflitos regionais até hoje. Mas o que isso tem a ver aqui com Far Cry? Agora a gente vai ver. Bom, o game em si, ele se passa, como eu já comentei com vocês em outras ocasiões, em outros vídeos, no estado de Montana, nos Estados Unidos. Então, quando se pensa estado de Montana, Estados Unidos, ó a riqueza geográfica desse local, várias variedades de fauna, flora, os animais vivendo a sua vida, o ser humano aqui brigando. Então, o estado de Montana ele pertence aos Estados Unidos. Ao pertencer aos Estados Unidos que exerce o controle, a influência nele. Porém, o que que acontece? A gente vai, ao longo do game, enfrentar uma milícia. Essa milícia é uma milícia fanática religiosa que controlou este território de Montana. Ou seja, o território também ele cabe naquelas áreas que são dominadas por grupos terroristas, por facções criminosas, e aqui no caso do game é dominado por uma seita religiosa, que vai ditar as regras, vai ditar o controle, vai mandar, vai dizer o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. E a nossa missão aqui no game é basicamente acabar com essa seita, acabar com ela e assim poder então retomar o controle do território, ok? Então, quando você pensar no território, é uma relação de posse, poder, geralmente dos estados nacionais. Aqui em Far Cry 5, nós temos uma situação bem complexa. Eu tenho uma seita religiosa que dominou um território e aqui dita as próprias regras,
diz o que pode, diz o que não pode. Então, o governo do estado dos Estados Unidos não tem mais o controle sobre essa área. Ela é dominada por um grupo radical religioso, ok? Nossa função é retomar esse controle. Esse grupo também ele é uma ditadura, então eles têm um líder que diz o que pode e não pode. Para controlar as pessoas, eles usam uma espécie de alucinógeno, sei lá o que que é, eles chamam de benção. E todo líder, ele é meio fanático, às vezes, quando ele é muito ditador. E ele gosta de uma idolatria, né? De ser idolatrado. E aqui está a estátua dele. A nossa missão aqui no game é destruir essa estátua nesse momento. Tá? Só que aqui onde está a estátua, tu tem uma proteção muito forte da seita. Tem vários soldados ali. Soldados que foram recrutados, que compraram a bronca, que compraram a missão e estão trabalhando como se fosse o exército do grande líder deles. Então a seita acaba sendo uma coisa muito difícil de ser enfrentada, porque o que que a gente pensa? Quando você tem um líder e muitas pessoas acabam comprando a causa dele, seguindo ele, é muito difícil de recuperar e de dominar de novo aquela área. Então precisa do confronto. Às vezes é só uma guerra mesmo, porque a disputa na diplomacia, ela funciona e ela é muito bem-vinda. Quando países têm problemas, se eles conseguirem resolver na diplomacia, vai ser o melhor dos caminhos. Esse caminho que nem sempre acaba acontecendo, por isso que a gente tem guerras. Então, pessoal, falar em território é falar de uma relação de posse, geralmente estados nacionais, os países, mas existem áreas dominadas por traficantes, facções criminosas e grupos terroristas. E o próprio país tenta retomar essas áreas. E aqui em Far Cry 5, você tem o caso de uma seita religiosa que dominou o território de Montana, nos Estados Unidos. E a tua missão aqui no game como recruta é recuperar essa área de volta e se livrar dessa seita que dita as regras e causa sérios problemas. Certo, gurizada? Forte abraço, se inscreve aí no Geografia Topzera e até a próxima aula.